A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos agora aqui mais uma vez no nosso encontro para a nossa aula online aí do nosso curso de teologia. Nesses novos tempos aí temos que nos adaptar. Não sei se os irmãos perceberam agora que há uma diferença da aula passada para essa aula de agora. Eu tentei dar uma caprichada aqui na iluminação, coloquei aqui o microfone para melhorar a captação do áudio e vamos ver se agora tem uma qualidade melhor de audiovisual para que a aula fique um pouco mais atrativa, né? Que além do conteúdo da aula tem aqui uma estética um pouco mais agradável. Tá bom, meus queridos? E vamos seguir aí no nosso curso, tá? Tá aqui o nosso livro-texto, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E nós vamos seguir aí na página 242 e nós vamos estudar sobre o assunto regeneração. Tá? E como nós já até vimos nos nossos encontros presenciais, tá? Como que é a palavra regeneração. Ou seja, a palavra regeneração, ela é derivada aí da palavra geração. Tá? Algo que é gerado, esse algo foi degenerado e agora esse algo vai ser regenerado. Então nós podemos aí traçar um paralelo entre a questão de regeneração com o novo nascimento, que você ser regenerado com o nascer de novo. E no nosso livro, na página 242, ele traz o seguinte: a regeneração, natureza da regeneração. A regeneração é um ato divino que concede ao pecador que se arrepende e que crê uma vida nova e mais elevada, mediante a união pessoal com Cristo. Então, a primeira coisa que nós devemos entender sobre a regeneração é que ela é um ato divino. Um homem não pode se auto-regenerar. Essa regeneração ela é um ato divino, então cabe a Deus fazer essa regeneração no homem. Mais à frente ele vai explicar mais um pouquinho sobre isso. Mais à frente nós vamos adentrar mais sobre esse tópico. E aqui o Meyer Pearman ele trabalha aqui 5 aspectos dessa regeneração. Ele trabalha o seguinte: o nascimento, que ele diz o seguinte: esses termos referem-se ao ato da graça criadora que fez do crente um filho de Deus. Então a regeneração ela envolve o que? O nascimento, esse novo nascimento que torna o crente filho de Deus. O segundo aspecto é a purificação. E ele diz o seguinte: a alma foi lavada completamente das impurezas da vida pregressa, recebendo novidade de vida. Experiência simbolicamente expressa pelas águas do batismo. Ou seja, quando a pessoa ela é regenerada, ela recebe uma vida nova, uma novidade divina. Então o ato do batismo é um ato simbólico que ele demonstra publicamente algo que já aconteceu internamente, que é o nascer de novo. Então o batismo ele nada mais é do que uma expressão externa de algo que já aconteceu internamente, que é o novo nascimento. O terceiro aspecto aqui é a vivificação. E ele diz o seguinte: somos salvos não somente pelo lavar regenerador, mas também pelo lavar renovador do Espírito Santo. Então, a regeneração ela envolve uma renovação. Ela é uma renovação de vida. Ela é uma vida renovada, ou seja, uma nova vida. Então, ele pega aqui um outro aspecto que é a criação, que é o quarto aspecto. Aquele que criou o homem no princípio soprou em suas narinas o fôlego de vida e recria pela operação do seu Espírito Santo. O resultado prático é uma transformação radical na natureza, no caráter, nos desejos e nos propósitos da pessoa. Então, um novo caráter é criado, uma nova natureza é criada na vida dessa pessoa. E a ressurreição, que é o fato de você vivificar algo que está inanimado, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e fomos o que? Ressuscitados para uma nova vida, uma vida com Cristo. E aqui ele conclui essa parte da seguinte forma: deve-se notar que os termos anteriormente citados, ou seja, nascimento,
purificação, vivificação, criação e ressurreição são apenas variantes de um grande pensamento básico sobre a regeneração, isto é, uma divina comunicação de uma nova vida à alma do homem. Então, todos esses 5 aspectos que eu citei são variantes de um mesmo aspecto, que é uma nova vida para o ser humano que é regenerado. E ele continua, antes de terminar essa parte, e explica o seguinte: a religião de Jesus Cristo é a única no mundo que declara regenerar a natureza decaída do homem, ao colocá-lo em contato com a vida de Deus. Isso é declarado porque o fundador do cristianismo é uma pessoa viva e divina, que vive para salvar perfeitamente os que por intermédio dele se aproximam de Deus. Então, o cristianismo é a única religião a qual o fundador está vivo até hoje. Então, o cristianismo ele não é uma religião pautada em dogmas criados por alguém que já morreu. Não, eles são dogmas criados, pautados por alguém que morreu e ressuscitou para provar que venceu a morte. Então, Jesus Cristo, ele está vivo. E essa vida que ele vive agora é uma vida que ele quer nos dar. Ele quer nos dar uma novidade de vida. Então, o cristianismo, o fundador dele, que é Jesus Cristo, ele que está vivo. E como ele está vivo, ele é o doador dessa nova vida. Bem? E ele continua. E ele vem agora explicando a necessidade da regeneração. E aqui ele faz uma abordagem muito interessante, que ele pega aqui o exemplo da vida de Nicodemos. E quando nós vemos que Nicodemos ele era um mestre, um doutor da lei, e ele foi se encontrar com Jesus à noite. E nesse encontro com Jesus à noite, ele pergunta ali acerca do reino. E Jesus chega e explica para ele que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E ele ali pergunta de uma forma natural: como pode o homem nascer de novo? Pode o homem voltar ao ventre da sua mãe? Pode ele retornar ao ventre da sua mãe? Aí ele explica, Jesus explica que esse novo nascimento, esse nascer de novo, não é um nascer de novo na carne. É um nascer de novo no espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então essa nova vida espiritual, esse nascer de novo, não é um nascer na carne, mas é um nascer de novo no espírito. Então essa cláusula para adentrar ao reino de Deus, que é necessário nascer de novo, é o novo nascimento espiritual que ocorre na vida do crente regenerado. Bom? E aqui, depois que ele dá essa explicação sobre Nicodemos, ele explica o seguinte: toda a natureza do homem ficou deformada pelo pecado, a herança da queda. Perdão, vou recapitular. Toda a natureza do homem ficou deformada pelo pecado, a herança da queda. Essa deformação moral reflete-se em sua conduta e em todos os seus relacionamentos. Antes que o homem possa ter uma vida que agrade a Deus, seja no presente, seja na eternidade, sua natureza precisa passar por uma transformação muito radical. Realmente um segundo nascimento. Então ele vem abordando que essa necessidade que há do homem nascer de novo é pelo fato da nossa natureza ser caída, ela ser deturpada, ela ser degenerada por causa do pecado. Então, como eu já expliquei nas nossas aulas presenciais, as doutrinas da salvação e do pecado, elas se conversam, elas se relacionam, porque uma aí meio que depende da outra. Então, quando a gente fala que há uma necessidade de um novo nascimento, que há uma necessidade de uma regeneração, essa necessidade ocorre porque o homem é caído por causa do pecado. O homem tem uma natureza caída, corrompida, degenerada por causa do pecado. Então, para ele adentrar ao reino de Deus, é necessário que essa natureza degenerada seja o que? Regenerada. Que esse corpo que está caído por causa do pecado seja o que? Vivificado pelo Espírito. Então, é necessário que um nascer de novo, por causa da nossa natureza caída. Então, pelo fato de nós termos a nossa natureza caída, é que o homem por si só, sozinho, ele não pode
se autorregenerar. Ele necessita de Deus, ele necessita da ajuda de Deus. E aqui cabe um ponto muito interessante, que nós somos o que? Sinergistas. Né? Existe aí dois pontos, né? Que é o monergismo e o sinergismo. O que é o monergismo? O monergismo ele vai explicar que a salvação é um ato único e soberano de Deus e o homem não tem nenhuma participação nisso, de modo que o homem não tem escolha quando ele é salvo, de modo que ele é o que? Eleito e predestinado para a salvação. Porque ele não tem aí participação nenhuma, já que Deus, por um ato soberano, o elegeu e o predestinou para a salvação. Isto é ser monergista. Porém, ser sinergista explica o seguinte, que há uma cooperação humana no processo da salvação. Isso não significa que o homem sozinho, por sua própria vontade, possa buscar a Deus. Deus toma a iniciativa para se apresentar ao homem. Porém, cabe ao homem se arrepender dos seus pecados. E esse arrependimento é a participação humana no processo de salvação. Tem aí também o fato que a Bíblia ela nos ensina a todo momento a nós termos fé. Por mais que Jesus, o próprio Deus, ele nos dê um pouco de fé, também é necessário que o homem tenha fé. A própria Bíblia diz que nós temos que ter fé. Então tem a parte humana e a parte divina. E essa parte humana e divina, essa colaboração entre Deus e o homem no processo da salvação, é o que nós chamamos de sinergismo. Então, o que muitos crentes pentecostais e assembleanos creem é que nós somos o que? Sinergista. Há uma colaboração humana na parte da salvação, que é o arrependimento e a fé. Né? Então aqui ele até aborda, faz aqui um paralelo aqui com a vida dos animais. Ele diz o seguinte, que uma tartaruga não pode voar como águia, porque ela não pode fazer algo diferente da sua natureza. Porque uma tartaruga, ela vai agir como tartaruga, ela não pode ali voar como águia, porque não faz parte da sua natureza. E ele aqui dá exemplo de vários outros animais, assim como a águia não pode nadar como um tubarão, porque é algo que vai contra a sua natureza. E assim por diante, assim sucessivamente. Então, quando ele dá esse exemplo, ele aplica isso à vida do homem e diz o seguinte, o destino mais elevado do homem é viver com Deus para sempre. Mas a natureza humana, em seu estado presente, não possui a capacidade para viver no reino celestial. Portanto, será necessário que a vida celestial desça dos céus para transformar a natureza humana, preparando-a para participar daquele reino. Então, cabe o que? A Deus agir em nossa vida para que Ele mude a nossa natureza caída para uma nova natureza, uma natureza divina, para que nós venhamos ao quê? A ter acesso à natureza celestial, às coisas divinas. E para nós termos acesso às coisas de Deus, é necessário um ato de Deus ocorra na nossa vida para que Ele transforme a nossa vida. E aí cabe o quê? A nós nos arrependermos, termos fé e a vivermos uma vida íntegra diante dele. Então, ele aqui agora vai abordar no tópico 3 os meios da regeneração, na página 246. Então, ele vem dizendo o seguinte, meios da regeneração, agência divina. O Espírito Santo é o agente especial na obra da regeneração. Na Bíblia, quando a gente fala de doutrina da Trindade, nós vamos ver tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo presente em vários momentos. Em muitos momentos e até mesmo se interrelacionando em alguns momentos. Porém, tem certas ações que são específicas de determinadas pessoas. Tem certas coisas que só o Pai faz, tem certas coisas que só o Filho faz e tem certas coisas que só o Espírito Santo faz. E por mais que aqui ele vai abordar que toda a Trindade esteja presente nesse processo de regeneração, o agente especial da regeneração é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque no ato da conversão, há também o ato que é da habitação do Espírito Santo na vida do crente. Então, no ato da conversão, o homem
passa a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele. E pelo fato do Espírito Santo habitar dentro dele, ele se torna um agente especial dessa regeneração. Porque diariamente o Espírito Santo vai ali ajudando o homem nesse processo de regeneração. Ele diz até o seguinte aqui, que realmente as três pessoas atuam em todas as operações divinas, embora cada pessoa exerça certos ofícios que lhe são peculiares. Dessa forma, o Pai é preeminentemente o Criador. Contudo, tanto o Filho quanto o Espírito Santo são mencionados como agentes na criação. O Pai gera, e no Evangelho de João, o Filho é apresentado como o doador da vida. Então aqui ele está explicando como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali atuantes nesse processo. Porém, o agente especial é o Espírito Santo. Ok? E o segundo aspecto dos meios da regeneração é a preparação humana, como eu falei e expliquei aqui sobre o sinergismo. E sobre a preparação humana, ele aborda dois aspectos, que são o quê? O arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé é o lado humano da parte da salvação e da regeneração. Porque o homem ele só é regenerado quando ele tem fé no sacrifício de Jesus Cristo e quando ele se arrepende dos seus pecados. Se não há fé no sacrifício de Jesus Cristo e não há arrependimento dos seus próprios pecados, não há regeneração. Então é necessário que haja o quê? Fé no sacrifício de Cristo e arrependimento dos próprios pecados. E aqui ele vai abordar 3 efeitos práticos da regeneração na vida do crente. Então ele vai abordar o efeito posicional, que é a adoção. Depois ele vai abordar o efeito espiritual, que é a união com Deus. O efeito prático, que é a vida de justiça. Então o efeito posicional da regeneração é uma mudança de posição. Nós que éramos filhos da ira, passamos a ser o que? Filho de Deus. Então há uma mudança de posição do homem diante de Deus. Que nós, antes, como filhos da ira, destinados ao inferno, agora somos filhos de Deus por adoção, destinados agora à eternidade. Essa é uma mudança posicional. A mudança espiritual é agora o livre acesso a Deus, esse relacionamento direto que o homem tem com Deus. E o aspecto prático é qual o efeito que essa regeneração tem na vida do homem. E esse efeito prático da regeneração na vida do homem é uma nova vida, uma nova prática de vida, é um novo estilo de vida. E é aquela velha história, quem pecava, tente a não pecar mais. Se bebia, não bebe mais. Se fuma, não fuma mais. Se adultera, não adultere mais. E assim por diante, e assim sucessivamente. Então esse aspecto prático é o que nós vamos abordar na nossa próxima aula, que é a santificação. Tá bom, queridos? Espero ter proporcionado uma boa aula para vocês, que tenha sido uma aula proveitosa. É uma aula um pouco mais curta, para que não fique aí também muito longa, porque é um conteúdo online. Tá? Então eu quero dividir justificação, agora regeneração, e a próxima eu vou falar sobre a santificação. E para complementar tudo que eu falei, leiam aqui as páginas do nosso livro, que vai abordar sobre regeneração. E as páginas vão aí da página 242 até a página 249, tá? Então leio para complementar o conteúdo. Tá bom, queridos? Se esforcem, se dediquem, leiam, tá? E ponham a matéria em dia, tá bom? Aproveita esse período aí de quarentena para estudar. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.